o líder religioso Dalai Lama visita pela 4ª vez o Brasil. Ele cumpre uma agenda que inclui palestras, encontros com empresários e divulgação de livros. O que impressiona é o número de seguidores que o budismo atrai. Sessões lotadas para ver o homem que já ganhou um Nobel da Paz e luta pela libertação do Tibete. Uma recepção digna de um popstar. O pavilhão de convenções do AMB ficou lotado para receber o líder religioso. No Brasil, desde quarta-feira, Dalai Lama falou para uma plateia diversificada, com empresários, políticos e gente comum, simpatizantes da filosofia budista. Na palestra de hoje, Dalai Lama disse que para universalizar os valores morais e éticos para o século XXI, é preciso difundir a compaixão e piedade, mesmo entre aqueles que não são adeptos a religião alguma. Durante a semana, neste outro evento, ele fez questão de lembrar que, apesar das diferenças de raças, religião e nacionalidade, todo homem busca a felicidade e que, por vivermos na mesma casa, o planeta Terra, temos que cuidar do meio ambiente. O Dalai Lama nasceu em uma família de camponeses e, aos 2 anos, foi reconhecido como a 14ª reencarnação de Buda. Quando o Tibete foi invadido pela China em 1950, se tornou chefe de Estado dos tibetanos. Em 1959, com o fracasso das negociações pela soberania do Tibete, se mudou para a Índia, com mais de 80 mil refugiados tibetanos. O exílio involuntário transformou o Dalai Lama num peregrino que prega a convivência pacífica entre os povos. Ao contrário dos seus predecessores, isso acabou por torná-lo uma personalidade conhecida em todo o mundo. Ele já foi recebido por reis, presidentes, gente que apoia a libertação do Tibete. Em 1989, o Dalai Lama ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Hoje, ele continua a caminhada pela libertação do seu povo e se tornou uma referência global para quem, como ele, acredita que ainda é possível construir um mundo com mais compaixão ou, como ele mesmo diz, com convivência. Para entender um pouco melhor o papel do Dalai Lama e a importância do Tibete, a gente conversa agora com o historiador Marco Antônio Villa, que é professor da Universidade Federal de São Carlos. Boa noite, Marco Antônio. Eu queria entender um pouquinho qual a importância espiritual do Dalai Lama. Se a gente pode compará-lo, por exemplo, para os budistas, a gente pode compará-lo com o Papa para os católicos, ou mais do que isso, porque ele é entendido como a reencarnação de Buda. Acho que é de uma das correntes do budismo, né, que o Dalai Lama representa. Agora, ele é muito mais do que o Papa, né? O Papa, ele tem toda uma longa vida até ser eleito pelo Concílio dos Cardeais, tal qual nos últimos séculos na Igreja Católica, né, como o atual Papa, o Bento XVI. É diferente no caso do Dalai Lama, que é um processo que é considerado a reencarnação de Buda, desde criança, no caso dele aos 2 anos, e há todo um trabalho, um processo de educação até ele assumir a função como líder espiritual de uma das correntes do budismo. E, portanto, é uma religião que tem, evidentemente, ela é muito mais antiga do que o cristianismo, né? 5 séculos mais antigo do que o cristianismo. Agora, falando do processo do novo Dalai, do sucessor do Dalai Lama, quer dizer, os líderes budistas escolheram um sucessor que teria desaparecido e a China está impondo um novo sucessor. Como é que funciona esse processo de sucessão? A questão toda que tem de ser lembrado que, a partir da ocupação do Tibete pela República Popular da China, e há um processo de acabar com a autonomia do Tibete em todos os sentidos, se politicamente é ocupado pela China, houve um deslocamento forçado populacional do governo chinês, da maioria Han, para o território do Tibete. Hoje no Tibete, a maior parte da população não são os tibetanos, mas são os chineses da maioria Han. Dessa forma, e que ocupa inclusive as principais funções do aparelho de Estado. Então, há um processo de expulsão, né, dos seguidores do Dalai Lama em todos os sentidos. Não só porque a religião é proibida, nós estamos num país que é uma ditadura, a China, vale lembrar, e ela quer fazer o quê?
com o que restou de seguidores do Dalai Lama no Tibete, que ela tenha controle desse e controlada através de que forma? Através do sucessor do Dalai Lama. Só para a gente entender, o que é o Tibete? É uma região, é uma província, uma região autônoma da China, é um país? O que é o Tibete? O território do Tibete? É um país que tinha autonomia até um certo momento da história, teve momentos que foi conquistado por outros impérios, mas em 1949, após a Revolução Socialista na China, quando os comunistas tomam o poder, eles querem ocupar a força o Tibete. Há um processo de convivência muito complicado até 10 anos depois, até 1959, quando o Dalai Lama abandona o Tibete e busca o exílio na Índia com milhares de seguidores, como foi lembrado na reportagem. A partir dali é uma dominação completa chinesa do Tibete. E é muito difícil que haja, por exemplo, uma eventual independência do Tibete, tendo em vista que há outras minorias nacionais que vivem no território da República Popular da China. E o país é uma ditadura. Há uma incompatibilidade entre o governo chinês e os princípios espirituais, de vida, de liberdade, de pluralidade, de espiritualidade, propostos pelo Dalai Lama em relação ao meio ambiente também, com a China, um país, por exemplo, que mais destrói o meio ambiente, nós sabemos de todas as formas possíveis, hoje no mundo é a China. Por que o Dalai Lama é tão perseguido pela China? Ele acabou abrindo mão aí da sua posição política, da sua liderança política no Tibete. Por que essa perseguição? Porque, de um lado, não é mais do que o Tibete. Se o Tibete é uma região, inclusive, que em termos econômicos tem pouca importância para a China, não é uma região, por exemplo, de minerais estratégicos, um grande mercado consumidor, não é nada disso, mas é um exemplo espiritual e de resistência e de não violência que é o oposto ao que é pregoado pela China, que é uma ditadura onde censura tudo, revista, jornal, televisão, rádio, internet, e que faz, através do Estado, a propaganda do ateísmo e da repressão a qualquer forma de manifestação religiosa. Marco Antônio Villa, obrigada por sua presença aqui no Jornal da Cultura, edição de sábado. Boa noite. Boa noite.